A alma é imortal. De Gabriel Delany, 1899. Terceira parte. O Espiritismo e a Ciência. Capítulo 4. Discussão em torno dos fenômenos de materialização. Nos capítulos precedentes, aduzimos as provas que, parece-nos, demonstram com segurança a existência e a imortalidade da alma. Todavia, convém analisemos as objeções que se nos opuseram, quer com relação aos fatos em si mesmos, quer quanto às consequências que deduzimos deles. Exame da hipótese de serem falsos os fatos relatados. Evidentemente, esta suposição é a que mais de pronto se apresenta aos que pela primeira vez leem narrativas tão extraordinárias, quais as das materializações. É legítimo esse sentimento de dúvida, porquanto tais manifestações póstumas distam tanto do que toda a gente está habituada a considerar possível, que se compreende perfeitamente bem a incredulidade. Quando, porém, se toma conhecimento dos volumosos arquivos do Espiritismo, é-se obrigado a mudar de opinião, porquanto o que se depara quem os examina são relatórios promanantes de homens de ciência universalmente estimados, de cuja palavra não se poderia suspeitar, tão acima de toda suspeita a honradez deles. Com efeito, ninguém pode absolutamente imaginar que os professores Ari, Mapes, o grande juiz Edmonds, Alfred Russel Wallace, Crookes, Aksakov, Zollner ou o Dr. Gibier se hajam conluiado para mistificar seus contemporâneos. Seria tão absurda semelhante suposição que temos por inútil insistir sobre esse ponto. Será, no entanto, mais admissível que esses homens eminentes se hajam deixado enganar por hábeis charlatães que no caso seriam os médiuns. Não o cremos tampouco, visto que alguns médiuns, como Eusápia Paladino, foram estudados por diversas comissões científicas, de que faziam parte homens do valor de Lombroso, Charles Richet, Cario Duprel, Aksakov, Morcelli, Maxwell, de Rochas, astrônomos quais Schiaparelli e Porro, etc., e todos esses investigadores, separadamente, chegaram à comprovação de fenômenos idênticos. Fora, pois, necessária mais insígnima fé, para se não reconhecer o imenso alcance dessas experiências. Os adversários do Espiritismo guardam silêncio acerca desses trabalhos, et por cause, mas os que se resolveram a consultá-los, certo se impressionarão com o prodigioso concurso de afirmações unânimes, que dão aos fatos espíritas verdadeira consagração científica. Quererá isso dizer que devamos aceitar todas as afirmações espíritas que nos forem feitas por quaisquer individualidades? Evidentemente, não. Sobretudo nessas matérias, faz-se preciso nos mostremos excessivamente severos quanto ao valor dos testemunhos e proceder a uma seleção séria no acervo das observações. Entretanto, não se nos afigura lícito desprezar os relatos que provenham de homens instruídos, de posição independente, que nenhum interesse tenham em mentir e cuja palavra é acatada sobre qualquer outro assunto. São extremamente numerosos e merecem inteiro crédito os depoimentos de engenheiros, padres, magistrados, advogados, doutores que hão experimentado seriamente e que referem como foram convencidos. Há 50 anos esse vasto inquérito se vem processando. Imenso número de documentos possuem sobre cada classe de fenômenos, de sorte que, apartados os casos duvidosos, resta elevado número de narrativas, idênticas quanto ao fundo, mostrando que esses narradores, desconhecendo-se uns aos outros, assinalaram fatos precisos. As fraudes dos médiuns. Se, geralmente, é pouco suspeita a boa-fé dos assistentes, o mesmo não se dá com a dos médiuns, a qual pode exigir muita reserva. É certo que os médiuns profissionais são às vezes tentados a suprir a falta de manifestações, quando longo tempo se passa sem que elas se produzam.
A simulação, porém, só pode dar-se no tocante aos fenômenos mais simples e unicamente os observadores ingênuos e inexperientes se deixam enganar, caso que não é o dos sábios cujos nomes vimos de citar, os quais operavam tomando todas as precauções necessárias. Os fenômenos de materialização, pela sua singularidade, foram sempre os que constituíram objeto de vigilância mais severa e os experimentadores, cépticos ao iniciarem suas investigações, somente adquiriram a certeza da realidade dos mesmos fenômenos quando se lhes tornou evidente que as materializações não podiam ser efeito de disfarces do médium, ou produzidas por um comparsa que desempenhasse o papel do espírito. Tomemos para exemplo as clássicas pesquisas de William Crookes. Só ao cabo de 3 anos de investigações, feitas, pela maior parte, na sua própria casa, em seu laboratório, conseguiu ele ver e fotografar simultaneamente o espírito e o médium, 194, e certificar-se assim de que a aparição não era devida a um disfarce de Florence Cook. Aliás, esta menina de 15 anos passava semanas inteiras em casa do professor, onde lhe teria sido impossível preparar as maquinações indispensáveis à execução de semelhante impostura. Início da nota do redator 194. William Crookes, Pesquisa sobre o Espiritualismo. Veja-se, no fim do volume, Mediunidade da Senhorita Florence Cook. Fim da nota do redator. Em todos os relatos sérios que se hão publicado sobre as materializações, a primeira parte da narrativa é consagrada à descrição das providências tomadas para evitar o embuste, sempre suspeitável. O gabinete do médium é cuidadosamente examinado, verifica-se que não há alçapões, nem janelas dissimuladas, nem armários em que se possam esconder um ou mais comparsas. Por vezes, as portas do aposento onde a reunião se efetua são seladas com papel timbrado, de maneira a não poderem abrir-se sem ruído e sem ruptura dos papéis. O próprio médium é severamente examinado e frequentemente despido, de forma que não possa esconder o que quer que sirva para um disfarce. Concluídos esses preliminares, trata-se de colocar o médium na impossibilidade de mudar de lugar. Não raro, como fizeram Varley e Crookes, estabelece-se uma corrente elétrica que, depois de atravessar o corpo do sensitivo, vai ter um galvanômetro de reflexão, que assegura a sua imobilidade, porquanto, o menor movimento que ele fizesse ocasionaria uma diferença na resistência do circuito e se revelaria por variações na intensidade da corrente, variações que o espelho indicaria. Apesar de tão minuciosas precauções, o espírito de Katy e da Sra. Fay, 195, se mostraram como de ordinário, o que provou a perfeita independência da aparição. Início da nota do redator 195. Veja-se, na segunda parte desta obra, capítulo 3, o tópico Impressões e moldagens de formas materializadas. Fim da nota do redator. Doutras vezes, atam-se as mãos e os braços do médium por meio de cordões em que são dados nós, aos quais se apõem selos de cera. A mesma ligadura lhe passa depois em torno do corpo, prendendo a cadeira, onde outros nós são feitos e selados. Finalmente, a extremidade do cordão é presa a um anel, fora do gabinete, à vista dos assistentes. Não raro, empregam-se sacos ou redes, que se fecham e selam como precedentemente. Tem-se mesmo chegado a utilizar gaiola. Apesar de todas essas medidas de fiscalização, os fatos se hão reproduzido exatamente como quando o médium está livre. Incontestavelmente, existem copiosas e absolutas provas de que o médium não pode fraudar, é quando, nas próprias habitações dos investigadores, se fotografam simultaneamente o espírito e o médium. Não sendo possível, então, que qualquer comparsa simule a aparição, é de toda a evidência que o médium não é o autor consciente do fenômeno.
Os desta natureza foram observados por William Crookes, por Aksakoff, pelo Dr. Itzan, etc. 196. Não são menos probantes os moldes de membros corporais de formas materializadas. Não somente é impossível simulá-los, pois que não se pode fazer o molde de uma mão completa, senão compondo de várias peças cujas junturas ficam visíveis, ao passo que os espíritos produzem não nas têm, mas ainda porque um molde que não se compusesse de diferentes partes não poderia ser retirado, visto que o pulso é notoriamente mais estreito do que a mão à altura dos dedos. Início da nota do redator 196. Animismo e Espiritismo, página 160 e 254. Fim da nota do redator. Nas experiências que citamos, o molde da mão física do médium difere inteiramente do da aparição, o que positivamente demonstra duas coisas. 1. A sinceridade do médium. 2. Que a mão fluídica não é devida a um desdobramento seu. Cumpre não esquecer tampouco que, quase sempre, a parafina foi pesada pelos operadores, antes e depois das sessões, verificando ele ser o peso do molde, mais o da parafina não utilizada, igual ao peso primitivo dessa substância, donde a conclusão de que o molde foi fabricado in loco e não trazido de fora. Supondo que os médiums fossem dotados de astúcia até então desconhecida, esbarra-se de encontro à evidência das fotografias e dos moldes. Somos, pois, forçados a afastar a hipótese de um embuste, pelo menos nos casos que citamos. Será a aparição um desdobramento do médium? É de notar-se que os incrédulos, que negam a possibilidade do desdobramento como explicação dos fenômenos telepáticos, não hesitam em lançar mão desse argumento quando se trata de aparições comprovadas nas sessões espíritas. Embora se reconheça que essa possibilidade às vezes se efetiva, pode-se ter a certeza de que, em muitos casos, intervêm outros fatores. É muito simples a distinção que se deve fazer entre uma bilocação do médium e uma materialização de espírito. Sempre que o fantasma se parecer com o médium, a aparição será devida à exteriorização do seu perispírito. Sabemos, com efeito, que o corpo fluídico é sempre a reprodução exata e fiel do corpo físico, com todas as minúcias. Jamais se verificaram experimentalmente dissemelhanças entre um indivíduo e o seu duplo, exceto as que resultam do jogo da fisionomia ao exprimir emoções. São dois exemplares do mesmo ser, duas reproduções da mesma entidade. Tivemos ensejo de reconhecer essa identidade no caso que Cox se refere, 197, e eis o que diz a respeito o Sr. Brackett, excelente juiz nessas questões, 198. Início da nota do redator 197. Veja-se na segunda parte desta obra, capítulo 1, o tópico Outras materializações de duplos de vivos. 198. Alfred Erne, O Psiquismo Experimental, capítulo 5, Formas Materializadas. Fim da nota do redator. Vi centenas de formas materializadas e, em muitos casos, o duplo fluídico do médium se lhe assemelhava tanto, que eu juraria ser o próprio médium, se não visse esse duplo se desmaterializar na minha presença e não verificasse, logo após, que o médium estava adormecido. Lembremos também que o molde de um pé fluídico de Eglinton é reprodução exatíssima do seu pé em carne e osso. Para nós, portanto, é mais que provável que um médium exteriorizado não pode, motu próprio, transformar-se. Exteriorizado, ele aparece idêntico ao seu corpo físico e é em virtude dessa semelhança que se tem podido frequentemente comprovar os inúmeros fatos ditos telepáticos. Mas, perguntar-se-á, será impossível ao espírito modificar o seu aspecto? Já se tem observado por vezes fenômenos que parecem contradizer as conclusões enunciadas acima, os que foram denominados de transfiguração. Consistem no seguinte:
Há médiuns que revelam a singular propriedade de experimentar mudanças na forma do corpo, de maneira a tomarem temporariamente certas aparências, a ressuscitarem, por assim dizer, pessoas falecidas de há muito. Allan Kardec, 199, cita o caso de uma moça cujas transfigurações eram tão perfeitas que causavam a ilusão de estar presente o defunto. Os traços fisionômicos, a corpulência, o som da voz, tudo contribuía para tornar completa a mudança. Muitas vezes, ela tomava a aparência de um irmão seu que morrera havia anos. Não é único esse fato. Nas coletâneas espíritas, encontram-se relatos de alguns outros, mas em número reduzido. Desde que, fisicamente, o corpo parece transformado, não poderia essa operação produzir-se, com relação ao perispírito, nas sessões de materialização? Sabemos que o fenômeno é possível, mas então deve-se procurar a causa efetiva da modificação, uma vez que ela nunca se produz naturalmente. Início da nota do redator 199. Allan Kardec, O Livro dos Médiuns. Fim da nota do redator. Julgamos que provém, precisamente, da ação do espírito de quem o duplo reproduz os traços, uma vez que o médium desconhece o desencarnado que se manifesta dessa maneira. Erro, objetam os críticos. Adormecido, o médium possui uma personalidade segunda, onipotente para agir sobre o seu envoltório, que ela pode modelar como se operasse com cera mole. A forma que o perispírito assume reproduz fielmente a imagem que o médium imagina, de sorte que o ser que é visto a conversar, a deslocar-se, a atuar sobre a matéria e que os assistentes tomam por um habitante do além não passa, afinal de contas, do duplo do médium, que assim se caracterizou para aquela circunstância. Notemos, antes de tudo, quão estranho seria que por toda parte os médiums se dessem inconscientemente semelhante mascarada e que invariavelmente afirmassem ter vivido na Terra. E, acrescentam os espíritos, aonde irá o médium buscar um modelo para o seu disfarce, uma vez que já não existe o ser que ele macaquearia? Duas explicações oferecem os opositores. Primeira, o desenho da forma do ser se encontra no inconsciente dos espectadores. Quando mesmo estes já se não lembrem de todos os três passados que eles conheceram, existe neles uma imagem exata e indelével desses três passados e é por esse desenho inconsciente que o duplo se modela. O próprio fato de ser reconhecida a aparição, dizem os nossos adversários, basta para mostrar que ela subsistia, ignorada, no inconsciente de um dos assistentes. É maravilhosa a clarividência do paciente em transe, lhe permite ler o que se passa nos outros, como em livro aberto. Por possuir ele essa faculdade, como mostram os exemplos do sonambulismo, é que tendes a ilusão de estar em presença de uma personagem de outro mundo. Segunda, quando ninguém conhece a aparição, é que a sua imagem foi tomada ao astral. Chama-se assim a ambiência fluídicas que cerca a Terra, e que teria propriedade de conservar uns como clichês inalteráveis de tudo o que existe. A primeira hipótese, leitura no inconsciente, seria admissível, se faltassem experiências a que ela não se pode aplicar. É bem certo que guardamos impressões imperecíveis de tudo o que nos afetou os sentidos. Mesmo quando a lembrança já se tenha enfraquecido, a ponto de não ser capaz de reproduzir um período da nossa vida passada, ainda possível é conseguir se renasçam as sensações então experimentadas, com um frescor e um brilho tão vivo quanto no momento em que as tivemos. 200. Início da nota do redator 200. G. Delany, A Evolução Anímica, páginas 255 e seguintes. Fim da nota do redator. Não somos nós próprios, porém, que temos essa faculdade, preciso se torna um hipnotizador que a revele ele mesmo só o alcança em certos pacientes especiais. Nunca ficou demonstrado que um médium a possuísse, tanto mais que, como afirmam todos os que hão estudado a mediunidade, é absolutamente passivo o concurso do médium.
Se, realmente, a faculdade deste fosse tão potente, conforme o querem tais teorias, possível lhe fora atender sempre a todos os pedidos e fazer que a visão dos assistentes aparecesse em todos os seus mortos queridos. É o que pondera Aksakoff, 201. Início da nota do redator 201. Aksakoff, Animismo e Espiritismo, página 350. Fim da nota do redator. Se as materializações não passam de alucinações produzidas pelo médium e se este dispõe da faculdade de ver todas as imagens armazenadas nas profundezas da latente consciência sonambúlica dos assistentes e de ler todas as ideias e todas as impressões, que se encontram em estado de latência na lembrança deles, bem fácil lhe seria contentar a todos os que assistem à sessão, fazendo sempre que se lhes apresentassem ante os olhos as imagens das pessoas defuntas que lhes são caras. Que triunfo, que glória, que fonte de riqueza para um médium que chegasse a semelhante resultado! Mas, com grande pesar deles, as coisas não ocorrem assim. Para a maioria, são estranhas as figuras que se lhes apresentam, figuras que ninguém reconhece e extremamente raros são os casos em que fica bem comprovada a semelhança com o defunto, não só quanto ao aspecto, mas também quanto à personalidade moral. Os primeiros constituem a regra, os outros a exceção. Este raciocínio relativo à alucinação se pode aplicar inteiramente a uma transfiguração do corpo fluídico do médium. O fenômeno seria até mais probante ainda, pois que se poderia fotografar o ser aparente, chamado das profundezas do túmulo, ou obter dele um molde qualquer. Semelhante explicação, por muito engenhosa que seja, não consegue abranger todos os casos. Evidentemente, se é o duplo do médium que tenta fazer que o tomem por um defunto, impossível lhe será falar na língua de que em vida usava o morto, desde que não conheça essa língua. Examinemos alguns fatos que põem de manifesto essa verdade. O Sr. James M. N. Sherman, de Rumford, Rhode Island, descreveu em Light de 1885, página 235, muitas sessões a que assistiu em casa da Sra. Allens, residente em Providence, Rhode Island. Eis o que se passou na de 15 de setembro de 1883. Fui chamado com minha mulher às proximidades do gabinete, colocados diante dele, vi aparecer no assoalho uma mancha branca que insensivelmente se transformou numa forma materializada, na qual reconheci minha irmã e que me enviou beijos. Apresentou-se em seguida a forma da minha primeira mulher, depois do que as duas metades da cortina se afastaram, deixando ver de pé, pela abertura, uma forma feminina, vestida à moda dos insulares do Pacífico, tal como era 45 anos antes e da qual eu me lembrava muito bem. Falou-me na sua língua materna, 202. Início da nota do redator 202. Aksakoff, Animismo e Espiritismo, página 619. Fim da nota do redator. É positivo, nesse caso, que a Sra. Allens não conhecia os dialetos polinésios. Poderíamos juntar a este outros testemunhos, melhor, porém, nos parece lembremos imediatamente o relato das pesquisas do Sr. Livermore, que viu o fantasma de sua mulher e que conservou cartas escritas na sua presença pela aparição, em francês, língua ignorada de Kate Fox, a médium, que absolutamente se conservava no estado normal enquanto durava o fenômeno, 203. Tanto a forma materializada de Stella era um ser independente da médium, que pôde manifestar-se por meio da fotografia, 3 anos depois de ter deixado de aparecer e na ausência da médium Kate Fox. Possuímos, a respeito, o depoimento do Sr. Livermore perante o tribunal, quando do processo instaurado contra o fotógrafo espírita Muller, Spiritual Magazine, 1869. Ele fez 2 experiências com Muller. Início da nota do redator 203. Veja-se na segunda parte desta obra, capítulo 3, o tópico Caso da Sra. Livermore.
Fim da nota do redator. Na primeira, apareceu no negativo uma figura ao lado do Sr. Livermore, figura que logo o Dr. Gray reconheceu como sendo um dos seus parentes. Na segunda, houve 5 exposições seguidas e para cada uma o Sr. Livermore tomará uma atitude diferente. Nas 2 primeiras chapas, apenas havia nevoeiro sobre o fundo. Nas 3 últimas, apareceu Stella, cada vez mais reconhecível em 3 atitudes diferentes. A precaução, tomada pelo Sr. Livermore, de mudar de posição para ser fotografado, exclui a hipótese de que as chapas tenham sido preparadas de antemão. Ao demais, diz ele, ela foi muito bem reconhecida, não só por mim, como por todos os meus amigos. A uma pergunta do juiz, declarou ele que possuía muitos retratos da esposa, porém nenhum sob aquela forma. Isto, pois, nos dá a certeza de que Stella vive no espaço e que aí conservou a sua forma terrena, visto que deu provas disso por meio da materialização e da fotografia. As comunicações que transmitiu demonstram que a sua capacidade intelectual nenhuma diminuição sofreu, o que atestam as cartas que escreveu em francês puro. Os fatos, portanto, confirmam o ensino espírita, com exclusão de qualquer outra teoria. Precisamos não esquecer nunca que uma hipótese é necessariamente falsa ou incompleta, desde que não explica todos os fatos. É o caso dessas explicações que pretendem nada mais haver nas materializações do que um desdobramento do médium, ou uma transfiguração do seu duplo. A segunda hipótese, leitura no astral, não é mais plausível do que a precedente. Os fatos que por último citamos bastam para afastar a suposição de que a consciência sonambúlica do médium extraía do astral a figura materializada, porquanto, admitido existam no espaço semelhantes impressões, evidentemente elas seriam apenas imagens inertes, uma espécie de clichês fluídicos, que não poderiam denunciar qualquer atividade intelectual, do mesmo modo que as personagens de um quadro ou de uma fotografia não podem animar-se ou discutir entre si. Notemos também que fora Mr. viessem esses clichês ao encontro do médium, dado que há deles bilhões em torno de nós. Como escolheria ele o que corresponda ao espírito evocado? Se admitirmos que essas aparências são capazes de escrever e de dar provas de uma existência física, estaremos com a teoria espírita, pois então já não haveria como distingui-las de verdadeiros espíritos. Mas, não se pode sequer admitir a explicação do desdobramento transfigurado, porquanto há casos em que não se mostra apenas um único espírito materializado, em que, ao contrário, se apresentam muitos ao mesmo tempo, às vezes de sexos diferentes, provando cada um que é um ser real, com um volumoso organismo anatômico, que lhe permite mover-se de um lugar para outro, conversar, numa palavra, afirmar-se vivo. Aqui vão alguns exemplos desses fatos notáveis. Materializações múltiplas e simultâneas. Os senhores Osley e Heimer são hábeis experimentadores, de posição independente e muito familiarizados com as materializações. Em sua casa, o Sr. Heimer obteve o molde da mão direita de uma aparição que ele viu por um instante ao lado da médium. Para saber se o molde não fora feito pela médium, pediu a esta que mergulhasse a mão no balde que continha parafina, a fim de modelá-la. A mão do espírito difere completamente, pela forma, pela delicadeza e pelas dimensões, da médium, a senhora afirma, que pertencia à classe operária e já era idosa. No fim do volume Animismo e Espiritismo, de Aksakoff, encontram-se fotótipos que reproduzem essas moldagens e permitem a comparação. Noutra sessão, a que assistiu o Sr. Osley, alguém manifestou o desejo de obter a mão esquerda do mesmo espírito e obteve, fazendo par esse segundo molde com o da mão direita obtido antes. Chamava-se Bertie Aparição. Nada, até então, fora do comum. O fenômeno, porém, se tornou depois interessante. Eis como.
Numa sessão ulterior e por um médium do sexo masculino, o Dr. Monk, obtiveram-se moldes das duas mãos de Bertie e de um pé, revelando os três, exatamente, as linhas e traços característicos das mãos e pés de Bertie, tais quais tinham sido notados quando feitos os moldes nas sessões em que o médium fora a Sra. Firman, Psychic Studien, 1877. Página 540. É muito importante a substituição de uma mulher por um homem, como médium, porquanto, de modo algum se pode explicar, mediante o desdobramento, a produção de imagens idênticas, sendo diferentes os médiums, ao passo que se concebe muito bem que um espírito tome indiferentemente a um organismo feminino ou masculino os elementos necessários à sua materialização, pois que esses elementos são os mesmos nos dois sexos. Mas, quando em vez de uma aparição, muitas se mostram simultaneamente, impossível se torna atribuí-las, seja um desdobramento, seja uma transfiguração do médium. Citemos, segundo Aksakoff, a narrativa de um desses casos notáveis, sessão de 11 de abril de 1876, 204. Início da nota do redator 204. Aksakoff, Animismo e Espiritismo. Fim da nota do redator. A imagem que aqui se vê, 205, reproduz exatamente o molde em gesso da mão do espírito materializado, que se intitulava Lili, 206, muito diverso de Bertie, do qual difere fisicamente. A reprodução em gesso foi feita com o molde que aquele espírito deixara na sessão de 11 de abril de 1876, e isso em condições que tornavam impossível qualquer embuste. Como médium, tínhamos o Dr. Monk. Depois de revistado minuciosamente, foi ele metido num gabinete improvisado com o auxílio de uma cortina posta no vão de uma janela, conservando-se a sala iluminada a gás durante toda a sessão. Pusemos uma mesa redonda bem junto da cortina e sentamo-nos à volta. Éramos 7. Início da nota do redator 205. Veja-se a reprodução desse molde no fim da obra do sábio russo, figura 9. 206. O espírito Lili deu também a máscara da sua figura. Veja-se na Revue Spirit, 1880, página 21, a gravura que lhe reproduz a bela cabeça. Fim da nota do redator. Logo duas figuras de mulher, que conhecíamos pelos nomes de Bertie e Lili, se mostraram no ponto em que se reuniam as duas metades da cortina e, quando o Dr. Monk passou a cabeça pela abertura da mesma cortina, aquelas duas figuras apareceram acima desta, ao mesmo tempo em que duas figuras de homem, Milk e Richard, a afastaram dos dois lados e também se mostraram. Vimos, pois, simultaneamente, o médium e quatro figuras materializadas, cada uma das quais com traços particulares que a distinguiam das outras, como se dá com as pessoas vivas. Ocioso dizer que todas as medidas de precaução tinham sido tomadas para impedir qualquer embuste para que percebêssemos a menor tentativa de fraude. Nenhuma dúvida tem cabimento aqui, pois que o médium e as formas materializadas são vistos simultaneamente. Se é possível o desdobramento do médium, disso absolutamente não duvidamos, absurda é a sua divisão em quatro partes, duas das quais de um sexo e duas de outro. Somos então forçados a admitir, como única explicação lógica, a existência dos espíritos, sem embargo de todas as prevenções e de todos os preconceitos. E não se julgue seja o único caso citado pelos senhores Reynolds e Ossley. É, ao contrário, muito frequente. Eglinton serviu muitas vezes de médium para a materialização de aparições coletivas. Afirma a senhorita Glynn que, em sua casa, se materializaram sua mãe e seu irmão e que, vendo aquelas duas formas ao mesmo tempo em que via o médium, que se lhe achava próximo e com as mãos seguras por outras pessoas, a convicção se lhe impôs da realidade do fenômeno.
O pintor Tissot viu simultaneamente, tão bem e por tão longo tempo que pôde com elas fazer belíssimo quadro, duas formas, feminina uma, a outra masculina, a primeira das quais ele reconheceu perfeitamente, e, também, o desdobramento de Eglinton, cujo corpo físico repousava numa poltrona, a seu lado, 207. Início da nota do redator 207. Alfred Erne, O Psiquismo Experimental, capítulo 5, Formas Materializadas. Fim da nota do redator. Afigura-se-nos inútil insistir mais demoradamente nestes fatos, que o leitor encontrará mencionados em grande número nas obras citadas. Resumo. Conquanto tenha havido fraudes operadas por charlatães que queriam passar por médiuns, é incontestável que, quando as experiências foram feitas por sábios, as precauções adotadas bastaram para, em absoluto, afastar essa causa de erro. Os relatos, de origens tão diversas e conformativos uns dos outros, constituem provas de que os fatos foram bem observados e que tais relatos são verídicos. Há-se de banir, absolutamente, a hipótese de que, adormecido, o médium se torne poderoso magnetizador, que pela sugestão imponha seus pensamentos aos experimentadores que, então, se achariam mergulhados num sonambulismo inconsciente, hipnotismo vígil, porquanto jamais se observou semelhante poder. Ainda nenhuma experiência afirmou que quaisquer indivíduos, reunidos numa sala, nunca tendo sido antes hipnotizados ou magnetizados, hajam podido alucinar-se de maneira a ver e tocar um objeto ou uma pessoa imaginários. Numerosas são as provas de que os assistentes se conservam no estado normal, conversando uns com os outros, tomando notas, discutindo os fenômenos, manifestando dúvidas, coisas todas essas que atestam estarem eles perfeitamente despertos. Não esqueçamos tampouco que as fotografias, os moldes, os objetos, que se conservam, deixados pela aparição, as escritas que permanecem depois que o será desaparecido, constituem provas absolutas de que não há ilusão, nem alucinação. Eis, pois, aqui todos os casos que se podem apresentar. Antes de tudo, é possível que se verifique uma transfiguração do próprio médium, mas, fatos dessa natureza, extremamente raros, são sempre um pouco suspeitos, a menos que se produzam espontaneamente em plena luz. É mais frequente a transfiguração do duplo do médium, se bem seja ainda excepcional o fenômeno. Vimos, através de fatos positivos, que a hipótese de modificações plásticas do perispírito do médium absolutamente não explica que a materialização empregue uma língua estrangeira que o mesmo médium desconhece, nem os casos de se fazerem visíveis simultaneamente vários fantasmas. Vimos igualmente que ela não pode aplicar-se às formações de fantasmas idênticos, sem embargo de se substituírem os médiums. Se juntarmos a essas observações as dos casos em que o sensitivo conversa com a aparição, como faziam Katy King e a senhorita Cook, ou as daqueles em que se comprova a presença simultânea do duplo do médium e de espíritos materializados, forçoso se tornará reconhecer que a teoria do desdobramento não é geral e não pode aplicar-se à maioria desses fenômenos. A hipótese de que as aparições sejam apenas imagens tomadas ao astral e projetadas fisicamente pela consciência sonambúlica do médium é inaceitável, porque, primeiro, seria preciso explicar como essas imagens se tornariam seres vivos e manifestariam uma vida psíquica cujos elementos não existem no médium, coisa que jamais foi tentada. A única teoria que explica todos os fatos, sem exceção de um só, é a do espiritismo. Inseparável do seu envoltório perispirítico, a alma pode materializar-se temporariamente, quer transformando o duplo do médium, ou, mais exatamente, mascarando com a sua própria aparência, quer tomando matéria e energia ao médium, para as acumular na sua forma fluídica, que então aparece qual era outrora na Terra. Vamos insistir nos caracteres anatômicos das materializações,
para bem estabelecermos a individualidade dos seres que se manifestam nas maravilhosas sessões em que aquele fenômeno se produz. Antes, porém, não será demais apreciemos o grau de certeza que comporta a prova da identidade dos espíritos. Estudo sobre a identidade dos espíritos. Na sábia e conscienciosa obra que o Sr. Oxakoff consagrou à refutação das teorias do filósofo Hartmann, depara-se-nos a conclusão seguinte: tendo adquirido por laboriosa senda a convicção de que o princípio individual sobrevive à dissolução do corpo e pode, sob certas condições, manifestar-se de novo por intermédio de um corpo humano, acessível a influências desse gênero, a prova absoluta da identidade do indivíduo resulta impossível. Votamos sincera admiração e profundo respeito ao sábio russo que revelou, na sua obra, espírito tão sagaz, quanto penetrante. Seu livro é uma das mais preciosas coletâneas de fenômenos bem estudados, onde os espíritas encontram armas decisivas para sustentar luta contra seus adversários. Mas, não podemos adotar todas as suas ideias, por se nos afigurar que o seu propósito, de manter-se estritamente nos limites que lhe impunha sua discussão com Hartmann, o fez restringir demasiadamente o caráter de certeza que ressalta das experiências espíritas. Não haverá contradição entre a primeira e a segunda parte da citação acima. Como se há de adquirir a convicção de que o princípio individual sobrevive, se não se pode estabelecer a identidade dos seres que se manifestam? Porque, desde que, coletivamente, todos os humanos sobrevivem, impossível será ter-se particular certeza, com relação a um deles. Examinemos os argumentos em que se baseou o Sr. Aksakoff para chegar àquela desoladora conclusão. Segundo o autor, 208, a presença de uma forma materializada, comprovada pela fotografia, ou nas sessões de materialização, não bastaria para lhe atestar a identidade, como, aliás, também não bastaria o conteúdo intelectual das comunicações. Eis porque. Início da nota do redator 208. Animismo e Espiritismo, páginas 622 e seguintes. Fim da nota do redator. Não me resta mais do que formular o último desideratum, relativamente à prova de identidade fornecida pela materialização, e é que essa prova, do mesmo modo que o exigimos no tocante às comunicações intelectuais e à fotografia transcendental, seja dada na ausência de qualquer pessoa que possa reconhecer a figura materializada. Creio que se poderiam encontrar muitos exemplos desse gênero nos anais das materializações. Mas, a questão é esta: dado o fato, poderia ele servir de prova absoluta? Evidentemente, não, porque, admitido que um espírito se pode manifestar dessa maneira, possível-lhe, eu ipso, prevalecer-se dos atributos de personalidade do outro espírito e personificá-lo na ausência de quem quer que seja capaz de reconhecê-lo. Tal mascarada seria completamente insípida, visto que absolutamente nenhuma razão de ser teria. Do ponto de vista, porém, da crítica, não poderia ser ilógica a sua possibilidade. Parece que o Sr. Aksakoff admite como demonstrado que um espírito pode mostrar-se sob qualquer forma, sob a que lhe apraza tomar, a fim de representar uma personagem que é ele. Ora, isso justamente é que seria necessário firmar, por meio de fatos numerosos e precisos. Se consultarmos os milhões de casos em que o espírito de um vivo se faz visível, verificaremos que o duplo é sempre a reprodução rigorosamente fiel do corpo, atingindo essa identidade todas as partes do organismo, como prova irrefutavelmente a modelagem do pé fluídico de Eglinton, do qual falamos em capítulo anterior, 209. Início da nota do redator 209. Veja-se, na segunda parte desta obra, capítulo 1, o tópico materialização de um desdobramento. Fim da nota do redator.
Quando o duplo inteiro de Eglinton se materializa, assemelha-se a tal ponto ao seu corpo físico, que a Mr. C veja o médium adormecido na sua cadeira, para se ficar persuadido de que ele não está no lugar onde se encontra a aparição. Quando a senhora Fay se mostra entre as duas metades da cortina, com suas vestes e o seu rosto, perfeitamente semelhante ao seu corpo físico, com os mesmos traços fisionômicos, cor dos olhos, do cabelo, da pele, faz-se preciso que a corrente elétrica lhe atravesse o organismo carnal, para se ter a certeza de não ser este o que se está vendo. Vi, diz o Sr. Brackett, 210, experimentador muito céptico e muito prudente, centenas de formas materializadas e, em muitos casos, o duplo fluídico do médium assemelhando-se-lhe tanto, que eu teria jurado ser o próprio médium, se não visse o mesmo duplo desmaterializar-se diante de mim e não houvesse, logo após, comprovado que o médium se conservava adormecido. Início da nota do redator 210. Alfred Ernie, O Psiquismo Experimental, capítulo 5, Formas Materializadas. Fim da nota do redator. Não acreditamos possa alguém citar um único exemplo de haver um duplo de vivo mudado o seu tipo, exclusivamente por vontade própria. Ao contrário, da observação das aparições espontâneas, tanto quanto das obtidas pela experiência, resulta que, se nenhuma influência exterior for exercida, o espírito se mostra sempre sob a forma corpórea que lhe caracteriza a personalidade. Dar-se-á tem a ele, depois da morte, um poder que lhe faltava em vida. Poderia o espírito dar ao seu corpo espiritual forma idêntica à de outro espírito, de maneira a ser o sósia deste? É o que vamos examinar. À primeira vista, parece que o fenômeno da transfiguração confirma a opinião de que o espírito pode mudar de forma. Mas, será mesmo assim? Em realidade, o paciente é inteiramente passivo. Não é, pois, consciente ou voluntariamente que modifica o seu próprio aspecto. Ele sofre uma influência estranha, que substitui pela sua aparência do médium, pois que, geralmente, este não conhece o espírito que sobre ele atua. Não se pode, portanto, pretender que o espírito de um médium seja capaz, eu ipso, de se transformar. Em nenhum caso foi isso ainda demonstrado e substituição de forma bem se pode atribuir a outro espírito, visto o que, quando o desdobramento se produz de modo espontâneo, a forma do espírito é sempre a do corpo. Estudemos agora os casos em que a aparição é manifestamente diferente do médium e do seu duplo. Porventura já se comprovou que um espírito, tendo se mostrado sob uma forma bem definida, haja mudado de aspecto diante dos espectadores, assumindo outra inteiramente diversa da primeira. Jamais semelhante fenômeno se produziu. A única observação, do nosso conhecimento, que tem alguma relação com esse assunto, é a que relata o Sr. Donald McNabb, que conseguiu fotografar e tocar, com 6 amigos seus, a materialização de uma moça que reproduziu absolutamente um velho desenho datando de vários séculos, desenho que muito impressionara o médium. Nada, porém, prova, nesse exemplo, que essa aparição não seja da moça representada no desenho, tendo bastado perfeitamente, para atraí-la, o pensamento simpático do médium. Não está, pois, de modo algum estabelecido que seja essa uma transformação do duplo do médium, nem tampouco uma criação fluídica objetivada pelo seu cérebro. O que algumas vezes se há verificado são modificações no talhe, na coloração do semblante, na expressão da fisionomia da aparição. Pode variar muito o grau da sua materialidade, sendo esta fraca, não acentuar bastante os detalhes da semelhança, mas, o tipo geral não muda. As modificações são as de um mesmo modelo e não chegam para representar outro ser. Tomemos o exemplo de Katie King. Indubitavelmente, ela não era um desdobramento de Florence Cook, porquanto esta, Vigil, conversa durante alguns minutos com Katie e o Sr. Crookes, que as vê ambas.
A independência intelectual do espírito materializado se revela aí com toda a clareza, nada tendo de duvidoso com relação ao corpo físico, visto que o Sr. Crookes assinalou as diferenças de talhe, de tez, de cabeleira e, o que é mais importante, dos caracteres fisiológicos entre as duas. Uma noite, contei as pulsações de Katy. Seu pulso batia regularmente 75, ao passo que o da senhorita Cook, poucos instantes depois, chegava a 90, algarismo habitual. Colando o ouvido ao peito de Katy, ouvi-lhe o coração a bater dentro e os seus batimentos ainda mais regulares eram do que os do coração da senhorita Cook, quando, após a sessão, ela me permitiu a mesma experiência. Auscultados, os pulmões de Katy se revelaram mais sãos do que os da sua médium que, na ocasião em que fiz a minha experiência, estava em tratamento médico devido a um forte resfriado. Evidentemente, segundo o que se acaba de ler, Katy não era a figura nem do corpo, nem do duplo do médium. Tinha uma individualidade distinta, se bem nem sempre aparecesse por inteiro. Numa sessão com Varley, engenheiro-chefe das linhas telegráficas da Inglaterra, estando a médium fiscalizada eletricamente, Katy só se mostrou materializada a meio, até a cintura apenas, faltando ou conservando-se invisível o resto do corpo. Apertei a mão àquele ser estranho, diz o célebre engenheiro, e, ao terminar a sessão, mandou Katy que eu fosse despertar a médium. Achei a senhorita Cook em transe, isto é, adormecida, como eu a deixara, e intactos todos os fios de platina. Despertei-a. Segundo o Epi-Sargent, nos primeiros tempos, apenas se via o rosto, não havia cabelos, nem coisa alguma acima da fronte. Parecia uma máscara animada. Após 5 ou 6 meses de sessões, apareceu a forma completa. Esses seres então se condensam mais facilmente e mudam de cabelos, de vestuário, de cor da tez, à vontade. Mas, note-se bem que é sempre o mesmo tipo, nunca uma outra forma. Neste ponto, faz-se necessário precisemos bastante o que entendemos pelo termo tipo. Quando se comparam fotografias de um indivíduo, tiradas em diversas épocas de sua vida, reconhecem-se grandes diferenças entre as que ele tirou na idade de 15 anos e as que o representam aos 30 anos. Tudo se modificou profundamente. Os cabelos embranqueceram ou rarearam, os traços se acentuaram ou ampliaram, notam-se rugas onde antes só se via plena juvenilidade. Entretanto, com um pouco de atenção, chega-se a perceber que essas divergências não são fundamentais, que se encerram dentro de limites definidos, dentro do que constitui, durante a vida toda, a característica da individualidade, o tipo. Podemos perfeitamente conceber que o perispírito seja capaz de reproduzir uma dessas formas, pois que evolveu através delas neste mundo. Essa faculdade de fazer que uma imagem reviva de si mesma assemelha-se a um avivamento de lembranças, o qual evoca uma época passada e a torna presente para a memória. Desde que nada se perde no envoltório fluídico, as formas do ser se ficham nele e podem reaparecer sob o influxo da vontade. Isso se demonstra por meio de alguns exemplos.